se fala ainda numa espécie de orçamento de guerra vindo aqui para o Rio Grande do Sul para poder recuperar o Estado. E o Congresso já aprovou o decreto mandado pelo presidente Lula, que vai agilizar a liberação dos recursos. Eu gostaria que os senhores explicassem, assim, na prática, o mais didaticamente possível, como é que vai funcionar o fluxo de liberação desse recurso, para que se tenha acesso tanto pelo governo do Estado quanto pelas prefeituras. E se puder, o secretário Volney confirmar, por favor, se esse valor mencionado nos planos de trabalho ele já está liberado para acesso ao governo do Estado, aos municípios, ou se ainda depende de alguma liberação, algum ato do governo. Muito obrigado. Muito bem. Nós vamos até sexta-feira, o prazo estabelecido para que os ministérios apresentem uma estimativa do valor necessário, não o valor definitivo, mas o valor necessário para as primeiras ações. Então, por exemplo, o Ministério da Educação, quantas escolas foram atingidas, quantas escolas de educação infantil, mobiliário, ônibus, Ministério da Saúde, né? Temos aí 17 hospitais parados, mais de 100 unidades de saúde, no Ministério das Cidades, MDA, Ministério da Agricultura, MIDIC, né? Então, há um trabalho sendo feito nesse momento, transportes, cidades, integração, para que a gente possa saber exatamente o valor mínimo dessa medida. Por quê? Porque essa medida ela vai excepcionalizar a possibilidade de execução orçamentária em função da calamidade, permitindo que esse recurso possa ser utilizado sem a mesma regra fiscal e sem o controle do teto de gastos. Agora, veja bem, cada ministério desses, ele tem uma sistemática diferente. Não vai deixar de existir essa sistemática diferente, né? Então, por exemplo, o Ministério da Saúde, do trabalho que nós fizemos lá no Vale do Taquari, foi muito rápido. A apresentação dos projetos foi feita direta, inclusive por hospitais comunitários que atuam com o SUS. O Ministério da Educação foi pelo FNDE da mesma maneira. Então, os planos de trabalho foram apresentados no FNDE. O Ministério dos Transportes, execução direta. Já é uma outra situação. O Ministério da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário, nós estamos falando aqui de renegociação de dívidas, de crédito. Já é uma outra circunstância totalmente diferente da situação que diz respeito ao Ministério dos Transportes. O Ministério das Cidades, nós tivemos que fazer um levantamento em cada cidade, tanto na zona urbana quanto na zona rural. A partir, inclusive, daquele diagnóstico, surgiu um programa novo, que foi o Minha Casa Minha Vida Calamidades, porque não existia previsão de Minha Casa Minha Vida fora da zona urbana, e que possibilitou, inclusive, que aqui no Rio Grande do Sul fossem contempladas 1.670 moradias por esse novo programa. Então, na medida que a medida provisória for editada, ela também vai ter uma sistemática para que cada ministério, cada área de atuação siga esse rito. No Ministério da Integração, na Defesa Civil, também tem uma metodologia que vai continuar existindo, né? Aí você vai ter pontes, estradas, né? Obras de infraestrutura, um conjunto de investimentos que também nós tivemos no Vale do Taquari, nós temos em outras regiões do país, mas que, no caso, ele vai estar excepcionalizado porque vai ser um orçamento a mais do que aquele orçamento que o Ministério já dispõe. Sobre a questão dos recursos, Volney, já está pronto, liberado, aquele dos municípios de ontem? Os 37 milhões, até hoje à noite, a gente empenha tudo. O recurso das prefeituras de ontem e o do governo do Estado de hoje, esses 37 milhões primeiros estarão empenhados até hoje à noite. Portanto, o empenho para quem lida com o serviço público, é a autorização da despesa, né? A partir do momento que está empenhado, o município e o Estado está autorizado a realizar a despesa. Em 2 dias a gente passa o financeiro. Em 2 dias entra o dinheiro. Perguntas? Deixa eu fazer um esclarecimento. Atenção. Deixa eu fazer
fazer aqui dar um exemplo do que o ministro Pimenta explicou aqui para vocês. O ministro Renan é responsável de reconstruir uma ponte ou uma estrada federal. Está com orçamento lá, o presidente Lula está garantindo e ele já está atuando. Então, a estrada federal, caiu uma ponte, o Ministério do Transporte vai lá e vai reconstruir a ponte com recursos que o presidente Lula está garantindo. Mas caiu uma ponte dentro de um município. Aí o prefeito vai apresentar a demanda para a gente vai garantir o dinheiro para aquele município construir a ponte. Mas caiu uma ponte na região metropolitana, na estrada do governo do estado. Aí o governador Eduardo Leite apresenta a demanda daquela ponte para o Ministério da Integração, a gente garante o dinheiro para construir a ponte. Então, olha só, 3 situações diferentes para construir ponte. A ponte que o prefeito vai construir, a ponte que o governo do estado vai construir, a ponte que o próprio governo federal vai construir.